Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Papo de Finanças. Esse aqui é o nosso podcast junto à PUC Campinas, na aula do professor Borô, no projeto de extensão. Nosso intuito com esse podcast é justamente trazer mais informações para as pessoas que estão saindo do ensino médio, entrando na vida acadêmica e na vida profissional. E com esses papos que a gente vai ter no podcast, vai conseguir trazer uma visibilidade muito legal para essas pessoas. Eu tô aqui com o meu parceiro Diego. Boa noite. Gostaria de apresentar nossos convidados também. Tô aqui com a Eunice. Boa noite. Com o Rogério também. Boa noite. Eunice, gostaria que se apresentasse um pouquinho pra gente e pro nosso público também. Bem, eu fui aluna da PUC, me formei aqui em 89 em Economia. Depois eu trabalhei 39 anos no CPQD, na área financeira. Me aposentei há 6 anos e continuei fazendo consultoria financeira na área corporativa e também planejamento pessoal. Então, a gente estudou bastante, sou mestre em controladoria pelo Mackenzie, fiz várias MBAs na FGV, mas o que é bom mesmo é, na prática, a gente poder estar compartilhando esse conhecimento que a gente adquiriu ao longo da vida, né? E principalmente com o público jovem. Isso é uma alegria muito grande, uma honra aqui ser convidada para estar falando com vocês. Muito obrigado por participar. Uma honra ter você aqui, o Rogério também. Fala um pouquinho aí sobre você, Rogério. Bom, quem é o Rogério? Então, boa noite novamente. Obrigado aí pelo convite, né? Diego, Pedro, Gustavo, que fez o primeiro contato, né? Parabéns pro professor aí pelo projeto sensacional aí. Espero que quem estiver assistindo aproveite bastante, né? Bom, então, obrigado aí pelo convite. Eu sou formado em matemática, pós-graduado em administração financeira, tá? Porque comecei muito jovem no mercado financeiro, com 20 anos já era executivo, tá? Realmente foi muito rápido, 22 anos já estava numa mesa de operação, 24 anos num banco americano, não está mais no Brasil, passei por mesas de operações, depois 10 anos aí na área de atendendo em corporações, eu fui para uma área que faz a gestão, é a área de private banking, né? Nessa área a gente tem é mandatório que você tenha uma certificação internacional, que é o CFP, Certified Financial Planner, e essa certificação eu tirei em 2009, tá? Para vocês terem uma ideia, essa cultura no Brasil começou em 2020, a gente pode falar um pouco mais depois, se vocês quiserem. E de lá para cá, então, só em 2018, quando eu saí do mercado financeiro, na verdade saí em 2014 do mercado financeiro, empreendi em 2 projetos de wealth management, e em 2018 eu já falei assim, agora eu vou ajudar meus amigos e parentes, eu vou aplicar a cultura do planejamento financeiro, fiz uma reciclagem, me apliquei e desde então aí eu envolvi com uma fintech que faz a parte que integra planejamento financeiro com gestão fiduciária das reservas necessárias para todos os momentos da vida, né? Então, rapidamente é isso. Vai ser um prazer aqui esse bate-papo com vocês aqui de finanças. Muito obrigado pela presença. E eu queria te fazer uma pergunta. Na sua opinião, o que é o planejamento e o que falta para um jovem começar o planejamento financeiro na vida dele? Ótima pergunta, começamos bem, né? Claro. Eu entendo que essa palavra, ela nada mais traduz do que antecipação de eventos que vão ocorrer, tá? E a gente está numa vida, um ritmo cada vez mais frenético de vida, agendas, etc., preocupações, que a gente acaba pensando, nosso horizonte geralmente não a gente não olha muito para frente, né? A gente não olha para quem pensa, o Diego pensa no Diego de 10, 20, 30 anos, ou o Pedro, ou o Diego, né? Pensando na frente, como vocês vão estar, quais são os eventos que vão ocorrer, a gente pensar no ciclo de vida. Então vocês estão, quem está estudando, está se preocupando em formar, fala assim, poxa, que carreira que eu vou seguir, né?
você consegue acertar uma carreira, que você vai ser feliz, tem um propósito, isso, consequentemente, você vai ter sucesso e ganhar dinheiro. Então, aqui já é um insight para quem está já pensando em se posicionar direcionando-se no mercado de trabalho, numa atividade, porque pode ser uma atividade empreendedora também. A gente precisa abrir um pouco a mente para isso, né? Então, eu fiz uma carreira executiva, mas hoje, olhando para trás, falei, poxa, eu podia empreender, né? Fazer diferente. Então, o planejamento financeiro é você antecipar eventos, tá? E você está preparado para esse evento. Me formei, vou montar um negócio, você está preparado para isso. Ou vou fazer um mestrado, quem que vai bancar isso? Meu pai, legal, né? Mas se não tem o papai aí, como é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, depois vou fazer o mestrado? Então, vou ter que criar uma reserva para isso. Vou me casar, né? Hoje as pessoas não querem mais casar, mas de repente vai casar. Você tem que ter um orçamento para isso. Vai ter um filho? Então, esses são os eventos óbvios, mas tem vários eventos na vida e você, se você antecipa esses eventos e para pensar neles, como é que você precisa estar preparado, o que é necessário para esse evento acontecer, esse objetivo acontecer, então é disso que se trata. Sim. Tá? Legal. Eu acho legal, muito bacana esse conceito, mas a nossa idade, a gente tá começando a entrar ali, tá muito nesse negócio de baladinha, de querer sair, fazer uma viagem, comprar um celular novo, com o primeiro salário. E como que a gente pode fazer isso junto com esse planejamento financeiro? Porque para não deixar de aproveitar um pouco a nossa adolescência, a nossa juventude, mas também mantendo esse planejamento financeiro para o nosso futuro, conseguindo atrelar, juntar os dois aí. Ótimas perguntas. Ótima pergunta, né, Rogério? O Rogério falou de ciclo de vida, né? Então a gente também não pode ficar pensando só como que eu vou construir o futuro, eu preciso estar vivendo o presente. Exato. Mas então, assim como a gente estuda o ciclo de um produto, a gente tem um ciclo de vida. Os jovens, quando a gente fala com a experiência que nós temos hoje, nós também gastamos. Né? Porque na faculdade também a gente não ia embalada, né? A gente não tinha tempo, a gente morava em república, né, Rogério? Então, mas sempre é possível. O importante é planejar. Qual o horizonte? Quando eu me formar? O que eu pretendo? Né? Então, estabelecer objetivos e a partir daí, talvez uma baladinha, se você economizar o local que você vai, você consegue planejar e já poupar alguma coisa para aquele sonho, para aquele objetivo. Então, tem sempre a ver, primeiro, com o ciclo de vida, né? Que estágio que eu estou, assim como o ciclo do produto, ele sobe, cresce, depois a gente tem aquela fase de construção de patrimônio que vocês vão ter. Então, não ser preso totalmente, eu não posso ir na baladinha, bem que eu desaconselho a baladinha, pode ir em lugares melhores, mas eu não posso ir na baladinha, eu não vou socializar com os meus amigos ou com as minhas amigas, eu não vou, porque eu preciso de poupar, porque eu vou fazer um MBA lá na Suíça, por exemplo, que é o sonho. Então, é sempre observar qual é o meu estágio de vida, como é que eu estou pensando nos meus objetivos futuros e assim, aí vem essa palavra que é realmente planejar. Eu posso complementar aqui? Claro. Pegando um pouco do gancho de pensar em você nesses eventos futuros, é aquele lance do trade-off, né? Quer dizer, é uma negociação que você vai fazer com você mesmo. A gente é jovem, a gente quer viver. E eu vou falar para você fala, é só jovem que é assim? Não, a gente vê, assim, tem uma certa experiência, a gente vê que em várias fases, né, as pessoas às vezes pensam assim, vou viver hoje porque amanhã não sei, vou fazer hoje porque amanhã não sei se eu vou estar vivo. A questão é, e se estiver? Então, é sempre uma negociação. O ideal é você buscar um equilíbrio. Aproveito, mas não exagera. Como eu comentei com você, às vezes amanhã você está vivo, você pode acabar, eu quero viver porque amanhã eu posso morrer. Mas às vezes amanhã você pode estar vivo, enquanto você pode ter uma família para ter que sustentar junto com você, né? Então, ter esse planejamento eu acho muito importante. O Pedro aí comentou, se você quiser trazer lá do Brasil, né? Da falta de planejamento aqui no Brasil, que o pessoal tem muito endividamento, dá uma comentada sobre isso aí, eu acho legal, eu acho bem interessante. Então, a gente teve um bate-papo prévio aqui sobre a sociedade brasileira nessa questão do planejamento financeiro.
e eles estavam explicando pra gente, seria um papo muito bom pra gente entrar, sobre a cultura brasileira na questão do planejamento e como a gente percebe que realmente não está preparada para isso. Então, a gente trouxe a informação de que 80%, aproximadamente 80% da sociedade está endividada, e eu queria que vocês dissertassem um pouco sobre como que acontece, por que isso acontece, quais são as consequências disso e a questão da dívida. A dívida realmente é ruim? Tem coisa boa na dívida? Gostaria que vocês explicassem um pouquinho pra gente isso aí. Essa é uma situação bastante complexa, né? Porque você fala, por que 80% das famílias, ou chefes de famílias, e vamos pensar o seguinte, chefe de família às vezes não é só homem. Uhum. Tem muita família que o chefe é mulher. Sim. Simplesmente porque não tem um homem, né? Uhum. Ou o homem morreu, o homem caiu fora, enfim. Então, chefe de família, homem ou mulher, tem esse contexto de endividamento, essa estatística é um fato, mas como a gente estava falando, você tem a questão da dívida boa, então essa estatística ela abrange todo tipo de dívida, né? Então, por exemplo, um financiamento imobiliário, tá? Eu caso, quero ter uma casa, não é isso que a gente ouve, né? Você tem um filho, aí você compra uma casa, você tem um filho que quer uma casa maior, quer um carro, quer isso, quer aquilo. Então, vai somando essas coisas, então o financiamento imobiliário a gente pode considerar como uma dívida boa, né? E se bem administrada, se bem dimensionada em relação à renda da família, tá? Porque tem uma questão, por que as pessoas às vezes se endividam? Porque você se formou, você está trabalhando, começa a ganhar dinheiro, e para você aumentar o padrão de vida é fácil, né? Então compra uma casa, compra um carro, viajo, vou em restaurante, compro presentes, roupas, etc. Isso tudo disso tem implícito dívidas, tá? Então, só que daí acontece alguma crise, a pessoa perde o emprego. E aí, como é que fica? Aí é que começa a entrar nessa estatística de endividamento, a pessoa não consegue pagar. Então, uma parte desse endividamento é bom, outra parte a gente fala assim, uma dívida que o pessoal eventualmente não está pagando. E qual que é a estatística, Eunice? A estatística, se comparado ao FEComércio, a estatística ela é 18% de inadimplente. Ou seja, eu atrasei a minha cota, eu não paguei. Mas se considerarmos a estatística do Banco Central, que desconsidera a dívida boa, então é 50%. Então, às vezes sai aquela manchete, tantos estão inadimplentes. Parece que dá medo, né? O pessoal aí fala, puxa vida, como que tá? Como é que essa economia está girando? E para a economia crescer, o pessoal precisa de consumir. Onde vai ser a dívida ruim? Hoje a gente sabe que muitas pessoas se endividam para ir no supermercado, porque a gente também tem uma questão socioeconômica. A gente está falando aqui. Mas qual é a dívida ruim? É aquela que você já está gastando uma renda futura, achando que você vai ganhar e você não planejou nada. Sim. Essa dívida ruim. Sim. Então, quando você tem um objetivo, essa dívida a gente tem o conceito de alavancagem, tem vários conceitos aí que a gente estuda, né, vocês estão estudando. Por exemplo, uma empresa, vou abrir uma empresa, vou comprar um carro para utilizar no Uber, por exemplo. Muito comum hoje, eu converso com várias pessoas jovens, inclusive, que saem da faculdade, o carrinho deles está o quê? Uber. Por quê? Ele adquiriu o carro, né? Ele paga aquela mensalidade, mas ele planejou. Agora, se você não dimensionou, como o Rogério falou, se você não dimensionou, ela passa a ser uma dívida ruim. Porque o Uber vai cobrar aquele... Como que funciona o Uber, né? Não sei se vocês sabem. Ele fornece o carro através desse financiamento e ele já te desconta. Então, a sua receita lá no final, de repente você fala, vou ganhar X com o Uber. Mas é uma receita muito pequenininha. Então, tudo tem a ver como dimensionar, se tem objetivo. E a dívida ruim é aquela. Gastei uma renda que eu não tenho, não planejei, é para consumo, é para ir na balada. Tá, ok, eu não vou lá naquele lá, eu vou naquele que é mais caro, eu não tenho, eu já fiz minhas contas. Essa é a dívida ruim. E a inadimplência, ela tem a ver muitas vezes com a dívida ruim. Porque a dívida boa, normalmente, as instituições, elas têm instrumentos para proteger, para postergar e tudo mais. Então, é o consumo antes da renda chegar. Então, essa é a dívida ruim. E aí,
são casos, tem questões socioeconômicas, como eu já mencionei, ou realmente pessoas compulsivas, e aí tem vários fatores que a gente pode mencionar. Então, eu quero até tocar num ponto que o pessoal acha engraçado, mas é um assunto muito sério aqui no Brasil, essas novas casas de aposta. Eu acho isso muito triste, porque muita gente acaba se endividando por conta disso, que vira uma impulsão, como você falou. A pessoa perde o dinheiro e acha que vai recuperar, às vezes toma uma dívida ali, ou vende a casa assim, sem ter um embasamento com isso, aposta, acaba perdendo dinheiro, e isso é muito triste. E eu acho que isso aí não é muito positivo para a nossa cidade, porque a gente tem um acesso muito fácil nessas plataformas, né? Rogério, se o Rogério quer falar, mas eu tenho uma estatística, porque eu fiz recentemente, até 25% das pessoas entendem, pesquisado desses inadimplentes, 25%, isso foi pesquisa da Febraban, entendem que bets é investimento. Então aí vem a dívida ruim, aí vem o vício e vem outras consequências que a gente não está falando aqui. Entendem como investimento. Mas isso tudo também, consumo, antecipação de desejos, jogos, mexe com a química da gente, das pessoas, né? Então, o impulso ou a compulsão, tem gente que se vicia nesse negócio. Não, tem vários tipos de dívidas que levam, de vícios que levam as pessoas a se endividarem. E isso aí, Diego, você está certo, não tem idade, tá? Jogar, como você falou, tem muito acesso. E é uma armadilha também. Ainda mais com o Pix, a facilidade de você colocar o dinheiro, você coloca, na hora de atar o dinheiro lá, você já aposta rapidão. Não, e o mecanismo, um clique, 2 cliques. O algoritmo, ele te incentiva deixando você ganhar no começo. É tipo droga, né? A primeira é de graça. É toda uma estratégia que eles montam. Sim. Entendeu? Então, o endividamento tem uma complexidade atrás dela. E o que ela ocasiona, nossa, a gente nem vai falar sobre isso aqui, né? É um assunto muito grande. Afeta a saúde mental, estresse, diminui a produtividade, o chefe de família falta no trabalho. Então, tem chefe de família endividado por causa de jogos. Tem gente se matando por causa disso. Então, excelente esse ponto que você colocou aqui. Acho que abrir para conscientização é muito importante. E só para falar, você estamos falando para jovens, mas tem uma geração que a gente chama hoje que é de adolescente. O pessoal já está na faixa, já e eles, as mesmas práticas, né? Muitas vezes o jovem então, tem os adolescentes aí, que esse pessoal também está jogando bastante, e a estatística mostra que não é só o jovem, não, é a facilidade realmente de estar aí se endivida e outras consequências que o Rogério já mencionou. Acho muito legal a gente citar nesse tema, entrar nesse tema e quebrar essa ideia, porque muita das pessoas acham que dívida... Porque a gente cresceu ouvindo dívida como conceito ruim, né? Então, quebrar esse paradigma de que a dívida necessariamente é ruim, como no caso das bets que a gente entrou agora, realmente é uma dívida ruim. Mas no caso de um investimento, que pode se tornar uma dívida, é uma dívida boa. Então, esse tema acho muito importante para o pessoal ficar ciente mesmo, porque, assim, antes de entrar no curso, eu tinha essa ideia de que a dívida era uma coisa necessariamente ruim. E, assim, a gente que é jovem... Entrando no outro tema, que a gente falou da baladinha. Não é só de baladinha que o jovem vive também. Então, boa parte da gente ou tá entrando no mercado profissional agora. Eu, por exemplo, sou estagiário. Então, é uma fase da nossa vida que a gente está começando a entender desse assunto e na prática. Então, seja você estagiário, tá trabalhando mesmo, carteira assinada, ou você está planejando entrar em algum lugar, a gente começa a receber nosso primeiro salário. E essa parte do salário eu acho um ponto muito importante da gente tratar, porque é uma dúvida muito difícil no começo. A gente tem essa questão, a gente fica dividido entre a baladinha, fica dividido entre ajudar a pagar as coisas em casa, a comprar nossas coisas também, que a gente agora tem pela primeira vez um dinheiro fruto do nosso trabalho. E eu queria perguntar para vocês como vocês veem, assim, na prática mesmo, como que seria a melhor maneira de começar a tratar esse dinheiro que você começa a receber? Bom, o primeiro pilar dessa jornada é como você trata o seu orçamento, tá?
Se você vai fazer um caderninho, como antigamente, né? O pessoal tinha um caderninho e anotava quanto eu recebo, quanto eu pago, né? Mas você pode ter uma planilha Excel, para quem mexe Hoje é mais fácil, né? Hoje é Excel. tecnológico. Mas tem vários aplicativos hoje no mercado, vários, muito práticos. Então, os bancos já, nos seus aplicativos, já têm ferramentas também para auxiliar nisso. Eles ajudam, estão aplicando conceitos de finanças, de planejamento financeiro, etc. Então, assim, olha, a gente que é planejador financeiro há muito tempo, vou falar uma estatística aqui, assim, chocante, tá? Eu fico chocado com isso. 99% das pessoas que chegam não tem o mínimo controle do orçamento. O que é orçamento? Nada mais é do que o fluxo de entrada e saída. Quanto eu ganho, quanto eu pago. Você faz um diagnóstico no começo e pergunta o seguinte, olha, quando você tem um dinheiro, você sabe o que você vai fazer com ele? Quando você precisa do dinheiro, da onde você vai tirar? Você tem as reservas separadas? Então, o ideal é que você constitua, você administre o seu orçamento de tal forma que você consegue reservar uma parte, e aqui eu não vou nem aplicar nenhuma regrinha aqui, que tem várias aí, os bancos aplicam tal. Assim, a regra é o seguinte, é você pensar em você lá no futuro. Então, olha, eu vou reservar o dinheiro aqui do Rogério para daqui a tanto tempo, tá? Mas você precisa ter uma reserva que a gente chama uma reserva de emergência, pelo menos 6 vezes o teu orçamento. Pô, mas é muito, né? Tipo, eu ganho, vai lá, vamos pegar um salário mínimo, R$ 1.500, eu preciso ter quanto? 1.500 vezes 6? Porque assim, o meu orçamento eu ganho 1.500 e eu gasto 1.500? Não. Se eventualmente eu ganho 1.500 e consigo só gastar R$1.000, tá? Estamos pegando um exemplo genérico aqui. Então, teoricamente, eu precisava ter R$6.000 lá para qualquer evento que eu não sei o que vai acontecer. Para ter essa... Então, e aí você começa a planejar outros objetivos, né? Eu avancei um pouquinho aqui, mas voltando aqui na essência por onde começa? Controlar o orçamento. Se você não visualiza, você não controla. Mas tá tudo na minha cabeça. Não. Escolhe um aplicativo, uma planilha Excel, que seja um caderninho, papel de pão. A gente tem a tecnologia como aliado hoje em dia. Tem bastante coisa. O papel de pão é nosso. Não, nem eu já. Mas é por aí. E isso não é fácil, vou dizer para vocês, isso não é fácil você incorporar esse hábito. É uma disciplina que você vai levar 60, 90 dias ali. Eu vou fazer isso uma vez por mês, eu vou fazer uma vez por semana, que eu vou anotar o que eu gasto. Interessante, né? isso. Então, isso, assim, se quem estiver ouvindo e se aplicar isso vai fazer muita diferença, porque começa daí, tá? Legal. Eu acho que muito interessante que vocês deixaram bem claro que nunca é guardar 100% do dinheiro, mas nunca também gastar 100% do dinheiro, porque ter uma porcentagem ali para o lazer, para poder fazer o que gosta, às vezes, eventualmente, deixar uma parte para ajudar a família, às vezes em casa, e outra parte para deixar reservada para você, seu eu do futuro. Às vezes você nem precisa usar essa reserva de emergência. Às vezes você pode usar para investir em outra coisa no futuro também, porque a reserva de emergência é importante para se prevenir de possíveis acontecimentos, mas também pode ser usado para investimento, certo? Sim, tem uma coisa muito importante, Diego. Não é o que sobrou, eu vou guardar o que sobrou. Tipo, nem que for 10%. Eu recebi, seja lá o que você recebe, mesada, você faz um estágio, ganha um X lá, pega 10% e guarda. Tá? Assim, o que vai guardar fica para um outro podcast. Melhor deixar no começo do mês do que para o final. Tira 10%, e aí o restante, assim, orçamento, tá? E o lazer, eu acho que, lógico, você trabalha, você quer aproveitar um pouco também, você sair, passear, ou
baladinha, sei lá. Sim. Mas se reserva antes, porque se você não reservar, com certeza Claro. você vai olhar o saldo lá e falar, opa, vamos avançar um pouco mais aqui, né? Sim. Só enfatizar que essa reserva está no seu orçamento como um item. É. Se você não colocar, você não vai Não guardar. Você vai lá, vou gastar tanto na balada, eu vou ajudar a família, reserva. Seja 10%, que seja um valor. Ele falou um salário mínimo. Se você 10%, você consegue começar a fazer uma previdência por Legal. mês já com Sim. isso. Sim, claro. Entendeu? Muito bom essa parte. É um insight muito importante, assim, na prática, pra você conseguir inverter a ordem, porque eu mesmo costumo guardar o que sobra, entendeu? Fazendo esse caminho oposto, realmente faz muito sentido e entra num outro assunto que eu gostaria de tocar aqui, que é sobre o crédito. Então, a gente entrando na vida adulta, vida profissional pelo menos, você tem acesso ao cartão de crédito, você tem acesso a outros tipos como empréstimos bancários, e é uma coisa que muita gente acaba se confundindo nessa parte de como planejar a questão do crédito. Gostaria que você explicasse um pouquinho aí pra gente, Eunice. Quer falar, Alice? Antes da sua resposta, Falar, né? desculpa. Porque cartão de crédito não é renda. E esse é o conceito Você errado, falou né? alguma Antes coisa? da sua resposta, desculpa, eu já tive pessoa conhecida que dizia que o banco estava dando dinheiro para ele. Isso. E isso é o maior perigo pro pessoal É que verdade. não conhece sobre a nossa cidade. Verdade. E esse é o erro. Eles consideram como renda. Aquilo que eu falei, você está gastando uma renda futura, e aquela renda está ali fácil também, porque o gerente já atribui aquele limite para você. Facilita o E máximo aí possível é você a tomar esse armadilha. crédito. A armadilha. Sempre quando eu estou conversando com alguém, eu converso muito com pessoas endividadas, né? Pessoas endividadas assim que a ponto de se matar. Se matar. O Rogério falou sobre isso, a experiência de uma pessoa é que estava nesse limite, né? Aí a gente vai orientar como fazer. Mas não é renda. Use o cartão de crédito como um meio de pagamento com os benefícios a seu favor. Ele me dá milhares, mas se eu gastar. Ou, normalmente, como você usa. Olha, eu tenho esse recurso, você aplicou esse recurso, você usa o cartão e vai pagar sempre à vista. O gerente nunca ganhou um centavo comigo com cheque especial, que a gente não falou, você falou já do cartão, que são os maiores vilões aí, e realmente é o maior endividamento do pessoal, seja jovem, seja de qualquer idade, é o cartão de crédito. Então, não é renda. Não é renda. É algo que é um crédito fácil, para uma emergência pode até usar, mas sempre planejando como é que você liquida esse cartão. Não, e outra, gente. Cartão de crédito, como ela bem falou, é um meio de pagamento. O que é isso? Uma conta corrente é um meio de pagamento. Você deposita um dinheiro lá, você paga Pix, né? Pix hoje né? Tá normalizado, certo? É nosso. Isso. Ele é um meio de pagamento. O cartão também é. Se você, o cartão, ele tem uma utilidade como instrumento muito interessante de você organizar a maioria, talvez, das contas recorrentes ou eventuais para você pagar num certo dia. Então, tipo assim, se você recebe no dia X, você programar ou para aquele dia ou depois o pagamento do cartão e não pagar a fatura inteira. Qual que é o risco? É de você não pagar a fatura inteira. Então, limite de crédito em conta. As instituições financeiras, a oferta de crédito é muito grande. Assim, é óbvio, você começa na vida financeira, você abre uma conta no banco digital, no banco convencional, ninguém vai sair te dando um limite de crédito ou vai dar um cartão com limite para você usar. Conforme o teu uso, os algoritmos, isso não tem um gerente, na verdade, o algoritmo vai falar, esse cara aqui ganha tanto, deixa eu soltar um limitinho para ele lá, certo? Então, só que você dimensiona, porque se você começa a usar o limite da conta e o do cartão, e você não paga, é o dinheiro mais caro que tem. Isso vira uma bola de neve. E isso precisa tomar muito cuidado. É muito caro, tá? Então, que é o crédito, é o limite de crédito, é o limite do cartão. Se você usa esses meios de pagamentos como a seu favor, fica legal. Você organiza o teu fluxo de pagamento e você não vai ter encargo, não vai ter problema nenhum. Óbvio, mas aí
o cartão de crédito tem uma taxa, tem uma anuidade, o banco tem uma tarifa. Ah, mas é pouquinho, né? Essas questões de valores, faça uma pesquisa. Tem instituições, a gente não vai fazer propaganda de nada aqui, mas tem instituições hoje que você pode ter uma conta que você não tem tarifa, você tem um cartão que não tem tarifa, tá? Então, procura buscar essas alternativas. E para os mais jovens, né, os bancos digitais estão muito interessantes nesse aspecto, tá? E você não ter que pagar uma tarifa de Pix, de pagamento, ou um pacote de tarifa ali que a instituição vai colocar para você. Então, acho que é isso. Ficam essas dicas aqui, isso faz muita diferença ao longo do tempo, tá? Bem interessante, eu acho que isso vai ajudar bastante. Mas agora eu tenho uma dúvida que é um pouco complexo até, que eu já vi que vocês trabalham bastante com isso. Sobre aquele jovem que já está endividado desde cedo. O que ele deve fazer para tratar com esse endividamento? O que ele deve fazer no sentido de largar essa dívida para começar a aplicar o que vocês falaram anteriormente do planejamento financeiro futuro? Porque você tem que priorizar primeiro pagar a dívida negativa, né, a dívida maligna aí, para depois você começar a trazer o seu planejamento futuro, certo? Uhum. Olha, eu vou falar um pouco mais, deixar a Alice falar. Uhum. Vamos fazer o seguinte paralelo, tá? Nessa colocação que você fez, Diego, pensar que uma dívida fosse uma doença. Legal? Sim. Imagine, você tem uma doença, o que para essa doença curar, às vezes o que precisa de um remédio. É custoso o remédio? Não. Não é. Nem remédio, nem tratamento, não é gostoso. Então, eu entendo assim, entendo o seguinte, se você tem uma dívida, você tem que encarar a realidade. E talvez você vai ter que a solução não é gostosa, é fazer sacrifícios. Primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o que você tem. Aí você fala assim, a pessoa é muito jovem, mas às vezes o jovem, se tem uma dívida, por que ele tem a dívida? Ele comprou um carro e não conseguiu pagar, comprou uma moto, fez uma viagem. Às vezes ele fez alguma coisa dessa que gerou uma dívida, mas tem um ativo, ele pode ter um ativo. Então olha para o que você tem e o melhor que você tem a fazer, talvez, tem aquele ditado que vão-se os anéis, ficam-se os dedos, é isso? Né? Então, vão-se os anéis, vende o carro, paga essa dívida, aí batalha lá, trabalha e tal, compra outro carro, mas pelo menos se você não está trabalhando para ninguém, porque quando você tem uma dívida, você está trabalhando para alguém. Para duas pessoas ainda. Você está trabalhando onde você trabalha e para o crédito que você tem que pagar. Para a instituição financeira. Sim. Tá? Isso, inclusive, é bíblico. Se você tem dívida, você é escravo desse credor. Se você quer ser escravo, não vale a pena. É muito caro isso. Tá? Então, fica aqui uma dica. Olha para o que você tem, talvez faça um sacrifício. É a forma mais rápida de você liquidar. A especialista disso aqui é a Eunice, né? Fala isso. Endividamento, que trabalhar com os endividados e tem jovem realmente. Mas o Rogério falou bem, é uma doença. Que estágio que você está nessa doença? Ainda tem tratamento? Você está na UTI? Às vezes está na UTI. Aí a gente vai ter que recorrer aos órgãos de proteção do crédito aí para negociar. O banco vai chegar no momento, você fala, não tem como, ele não tem plano de saúde, vamos fazendo essa metáfora que o Rogério usou. Serasa, pague sua dívida, que muita gente desconhece, que a dívida está lá, já com negociação, às vezes de redução de todos os juros, e é daquele valor que deve, 10%. Então, várias pessoas que eu aconselhei te desconheciam totalmente. Teve programa Desenrola, mas o Serasa tem direto lá, pesquisa que tem lá o desconto, porque o banco ele fala, eu vou ter que jogar isso em provisão, eu não consigo mais, essa pessoa ela está na UTI. Então, em que estágio que está a doença? Em algum momento você vai poder tem algo para vender, para comprar o remédio. Tem momento que já não dá mais. Então, apele com o Serasa, Procon, com a Defensoria Pública, que tem realmente os super endividados, tem a Defensoria Pública, você vai lá,
A defensoria chama todas as instituições e fala, ó, ele tem boa fé, ele quer pagar, como é que nós vamos fazer aqui com ele? Então tem instrumentos, precisa de ajuda, a pessoa precisa de ajuda, é uma doença de fato. E muitas vezes você vai ajudar esse endividado e ele vai voltar a endividar de novo. Mas, então, tem os instrumentos para ajudá-lo nesses estágios, um, como o Rogério mencionou, e o outro, quando não dá mais, será a Defensoria Pública. Existem os instrumentos institucionais para ajudar essa pessoa que se endividou e não consegue sair da dívida. Deixa bem claro para o pessoal ali, é que a gente não deve também deixar chegar no último estágio da doença, né? Sim. É sempre bom começar a tratar desde cedo, então ter essa mentalidade aí de quanto antes você começar a tratar dessa dívida, melhor você vai ficar no futuro. Sim. Ou então melhor prevenir do que remediar também, né? Sim, claro. É essa também. Dívida é renda futura que você não Sim. você gastou algo que você não auferiu ainda. Sim, né? exato. Todo o conceito de empresa a gente aplica na vida pessoal, né? Então, é coisa, se endividou demais, falência. Sim. A gente não tem aqui no Brasil ainda o instrumento de falência da pessoa física, mas pode chegar a vir a ter, né? Exato. Então, Usando a metáfora até que o Rogério trouxe sobre e a Eunice complementou sobre o jovem na UTI, que é aquele que já está no estágio mais avançado, mas também tem aquele jovem que é totalmente saudável, que não tem dívida nenhuma e está com outro pensamento, que não é pagar, quitar as dívidas que tem, que é construir um patrimônio, começando desde cedo. Isso é uma realidade de muitas pessoas também e acaba sendo uma dificuldade no quê? Na questão de conciliar essa tentativa de construir um patrimônio junto com as despesas que acaba tendo. Então, seja faculdade, moradia, alimentação, um carro, a gasolina do carro, então acaba sendo um problema. Eu queria entender como conciliar essas despesas que o jovem acaba tendo junto com a construção de patrimônio desde cedo, porque é uma visão... Acho que a gente tem uma situação no Brasil, e acho que já teve várias fases, né? Isso é cíclico, tá? Onde você ganha dinheiro? Basicamente com o seu esforço. Esse é o... Tá? Mas onde você ganhou o seu dinheiro, você conseguiu construindo uma reserva aos poucos, os juros compostos, né? Ele joga a seu favor. Vocês sabem o nível de taxa de juros hoje no Brasil? É 15% ao ano. Isso, comparativamente no resto do mundo, É triste. é muito alto. Então, isso joga muito a favor para essa pergunta que você está falando, de construir patrimônio. É óbvio. Eu só vou aplicar tudo só em taxa de juros? Bom, ao longo do tempo, conforme você vai evoluindo, vai guardando, vai estudando, vai ganhando mais e tal, aí você vai partir para reservas pensando na longevidade, que você pode explorar outras alternativas que podem te favorecer, tá? Mas partindo do começo, é isso. Porque assim, por que eu vou guardar dinheiro? Né? Porque isso vai ser bom para você no futuro. E outra, você tem fatores que jogam a favor teu, que é os juros compostos, é um alto nível de taxa de juros. Então, Pedro, começa por aí, tá? Tem uma jornada longa, a gente podia falar bastante coisa, mas se as pessoas caírem a ficha para isso, a moçada, né? Assim, vou gastar um pouquinho a mais ali na balada, mas olha... Você constrói uma casa colocando tijolo por tijolo, né? Exatamente, sensacional, Diego, é isso aí. É o tijolinho que você vai estar colocando ali, daqui a pouco você tem uma bela construção ali. Eu vejo muito que é questão de falta de conhecimento mesmo da população. Porque, assim, a questão, pelo que eu entendi que você trouxe, é saber jogar o jogo. Sim. Então, boa parte da população, se não tô falando com propriedade, mas acho que a maioria não sabe sobre a taxa de juros do Brasil, por exemplo. Então, você tendo esse conhecimento sobre a taxa de juros, você já larga na frente da grande maioria da população. Essa noção do efeito que isso tem favorável, né? E quando você começa a ter essa experiência e ver que isso realmente funciona, isso é um motivador. Isso aí é um combustível para você cada vez estar construindo mais, né? Enfim. Ô, Rogério, deixa eu te perguntar uma coisa, já que comentou sobre a taxa de juros, principalmente para ela estar bem alta.
eu vejo como você vê isso, na verdade, como uma oportunidade para o jovem que está ganhando salário e você não precisa ter muito conhecimento, até porque você falou dos bancos digitais hoje, que entregam muito essa facilidade de você conseguir colocar esse dinheiro aplicado. Tem alguns bancos aí que rende 115%, então é bastante... Mas aí você tem que tomar cuidado com o risco, né? Quanto maior, o conceito é o seguinte: quanto maior o retorno, maior o risco, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, ser conservador. Investimentos, começa com investimentos que tem liquidez, tá? Que não bloqueia o seu dinheiro e que enfim, tá, eu vou conseguir 15%, você provavelmente vai conseguir esse nível de taxa de juros, tá? Quando começa a oferecer um pouco mais, você tem que ter conhecimento para poder investir, seja um nível que exige você ter uma crítica em relação a que risco que eu estou correndo. Essa pergunta você saber o que está fazendo. Essa pergunta, o que está garantindo aquilo ali? Vamos lembrar um pouquinho aqui, eu não quero sair para outro assunto, mas já que vocês perguntaram, lembra quando começou o lance do Bitcoin? Sim. As criptoativos, né? Sim. Atrás de toda modalidade de produto financeiro, você tem gente assim querendo fazer o bem e te ajudar, tem gente querendo roubar o seu dinheiro. Sim. Você está trabalhando honestamente, então deixa aqui um alerta para todos, tá? A gente está cansado de ver gente que se esforçou, trabalhou, guardou dinheiro, caiu num golpe e perdeu. O Bitcoin foi um desses. Tinha muitos aplicativos que por trás dele não tem nada, só tinha um aplicativo aqui. Entendeu? Você aproveitava da fama. Então, quando alguns amigos ou pessoas ou clientes vinham me perguntar, Rogério, o que você acha disso? Olha, você já fez? Pede um resgate para ver se eles pagam. Se não pagar, você já começa a se preocupar. E muitos descobriram que não tinha o laço, não tinha o Bitcoin. Sim. Tá? E aqui não fica nenhuma dica de investimento em relação a isso. Não, só deixando bem claro, comentando sobre os golpes, sobre o que aconteceu na situação. Mas, por exemplo, mesmo títulos de renda fixa, tentar entender o que está por trás daquilo. Mas a gente não precisa complicar tanto. Tem coisas muito conservadoras. Hoje, por exemplo, você tem o Tesouro Direto, é muito fácil, você entra no site do Banco Central. O Tesouro Direto, você compra títulos da dívida do Brasil, que é um título soberano. Mas se você quiser comprar via um fundo também, pode ser. Você quer comprar um CDB de uma instituição bastante robusta, que tem várias, né? Começou a oferecer um pouquinho fora ali, você já tem que tomar cuidado. Eu não estou falando para não fazer, mas tomar cuidado. E analisar. E entender, analisar, buscar orientação, tá? Mas boa colocação. Agora, já chegando para encerrar, a gente trouxe uma brincadeira aqui para o pessoal entender. A gente vai falar algumas frases aqui, eles vão dizer se é verdade ou mito. Eu vou deixar para o Pedro ler aí e a gente fazer essa dinâmica de encerramento rápido aqui. E pode ir lá, Pedro. Eu acho que essa brincadeira também que a gente está fazendo é bom porque a gente consegue se aprofundar em muito tema que a gente não conversou ainda aqui. Legal. Então, a primeira das frases é: alugar é jogar dinheiro fora? Aí quem quiser responder. Eu acho que não. É mito. É mito. É mito. Porque, vamos pensar, é até interessante que a gente está falando de taxa de juros. E a conta que você faz é o seguinte: olha, se eu comprar um imóvel, quanto que eu tenho de retorno sobre vamos pensar, se eu for comprar, se eu tenho um dinheiro, eu compro imóvel ou alugo, tá? E como é que você analisa um negócio desse? De uma forma muito simples aqui. O mesmo imóvel alugado, quanto que é o aluguel? Aí você faz uma conta desse valor dividido sobre o valor do bem, tá? Você vai ver que hoje a taxa de juros, quando você faz essa conta, você fala assim, eu vou aplicar o dinheiro, não vou comprar o imóvel e eu pago o aluguel e ainda sobra dinheiro. Não, isso não é regra geral, tá, gente? Isso aqui é uma forma de você analisar. Então, muitas vezes, depende da situação, é melhor você ter uma reserva e alugar até você estar muito confortável para comprar o imóvel, tá? Você pode comprar financiado, tudo bem, você deu uma entrada, financiou,
a parcela cabe no teu orçamento, aí tem um percentual indicado ali, não pode ser mais que 30% do orçamento. Então, resposta aqui, é mito, tá? É mito. Vale também para alugar carro ou comprar carro. Também. Vale também, mesmo racional para carro, tá? Legal. E eu acho legal nesse tema também, porque é um movimento principalmente da geração mais nova. Que a questão de alugar, muitas vezes prefere alugar do que comprar o próprio imóvel. Então, eu vi uma estatística também, gosto de estatística, que muitos CEOs da nova geração, a grande maioria deles, eles estão preferindo alugar imóveis, daí na questão de imóveis, mas carro deve ter no mesmo sentido, ou nem ter carro, né, que acontece muito, do que comprar um imóvel. Então, acho muito interessante, faz total sentido com o que você falou. E outra coisa aqui, bem rápido, pra gente terminar essa frase já ir pra próxima, levando em conta essa taxa de juros também, o quanto você vai pagar sobre se você comprar uma casa e não for pagar ela à vista, né? A gente tem que lembrar disso. Sim. Que às vezes ali o preço que você tá pagando a prestação, você poderia estar com aluguel ali. Exatamente. Legal. Então, a próxima frase é: educação financeira ajuda a tomar melhores decisões de vida. Total. Foi comentado várias vezes. É total, né? Eu diria assim que a educação financeira e o planejamento financeiro, eu tenho um exemplo que eu falo o seguinte: olha, você pode viver a vida inteira sem ir no médico? Não tem jeito. Pode, mas... Pode. Duas coisas podem acontecer. Você morrer antes, essa palavra é ruim, ninguém gosta, né? Ou até lá você não viver bem, porque não foi no médico. Se você toma sol, bebe água, dorme entre 7 e 8 horas por dia, se alimenta bem, não come porcaria, que é muito difícil tudo isso acontecer, você pode viver muito. A estimativa de longevidade hoje, a nossa conta é até 100 anos, tá? A gente 100 anos. faz a conta do planejamento até 100 anos, ok? Então, você pode não fazer um planejamento e pode dar tudo certo. Mas você quer arriscar? Então, aqui nós estamos falando da melhor versão do que você pode ter para a sua vida. Isso pode fazer muita diferença. Porque, na verdade, o planejamento não se trata só de uma planilha, Excel, de um orçamento. Tem a questão da gestão de ativos, a questão de gestão de risco tributário, o sucessório, em algum momento, as pessoas têm que se preocupar com isso. E a longevidade. Um dia você vai falar, eu vou me aposentar com X anos, ou vou trabalhar até onde eu aguentar, que eu gosto de trabalhar. Mas tem um dia que você não vai ter mais energia. Daquela idade em diante, como é que você está com a tua reserva que mantém o teu padrão de vida, né, e te paga até os 100 anos que seja, os 120, sei lá. 150. Dizem que daqui a pouco as falou que é pessoas vão passar de 100 150. anos. Mas, assim, a gente não pensa nessas coisas, né? Mas isso é totalmente Totalmente verdade. Concordo. A próxima frase é: eu nunca vou conseguir controlar meus gastos. O que você acha aí nisso? Eu nunca. É mito. Nunca é uma palavra Forte, muito né? forte. Forte. Nunca Eu diga... talvez. Olha, se você repetir isso todo dia, acho que pode acontecer, tá? Porque tudo que o homem pensa, acontece. E isso é um provérbio, tá? Tudo que você pensa, é. Então, toma cuidado com o que você pensa, seja no planejamento financeiro ou em qualquer outra coisa na vida. Porque aquilo que você pensa, ele se materializa. Então, se a pessoa falar realmente, tem gente que fala assim, eu nunca isso, nunca aquilo. Lógico, se você vai ficar bom em não controlar, e nunca controlar suas finanças, você vai ficar muito bom. É mais fácil você não controlar do que você controlar, mas qual que dá o melhor resultado? Eu acho que é aí que você tem que pensar, né? Com certeza. Então, beleza. Eu vou controlar meus gastos. Colocar na cabeça. A próxima é: ter reserva de emergência é fundamental. Já foi respondida, né? Sim. Então, é isso. Quero agradecer vocês por ter participado aqui. Eu fico muito feliz. É uma oportunidade muito boa pra gente e pra todo mundo que está assistindo. Isso aqui é uma oportunidade muito grande. Ter dois profissionais aqui muito bem sucedidos. Então, eu espero que vocês aproveitem aí um pouco do que eles comentaram aqui. E eu quero agradecer também o professor Borô de ajudar a gente a participar desse projeto, e a PUC de conseguir disponibilizar a sala, o pessoal que está aí filmando e ajudando a gente um pouco nisso aí. Você quer falar alguma coisa? É isso, agradecer também aos nossos convidados, Rogério e Eunice,
pessoal da PUC, a todo o nosso grupo de trabalho que a gente planejou esse podcast. Dizer que foi uma ótima experiência que a gente teve, uma baita oportunidade também para conseguir aprender e trazer esse conhecimento para mais pessoas, que é o nosso objetivo. Legal. Muito obrigado. Bom, parabéns, professor Borô. Foi um super prazer aqui bater bola com você, bate-papo de finanças com o Pedro, Diego, né? Parabéns aí pelo projeto e para quem vai assistir, espero que tenha sido útil, né? Muito obrigado. A gente vai ter poucos episódios, então vamos fazer por volta de 5 e 4 episódios. E a gente queria recomendar o canal dos... Como é o nome do canal? Então, obrigado aí pela oportunidade, né? Bom, um grupo de planejadores, a maioria deles certificados também, a gente organizou um canal chamado Planejadamente. Esse canal tem 24 episódios que tratam de todos os pilares do planejamento financeiro, né? É um desafio, tá? Para assistir, até porque a gente... afinal de contas, não somos tão profissionais como vocês aqui na produção de vídeos, né? Mas fizemos o nosso melhor lá. Então assistam planejadamente, deixa o seu joinha. A gente não monetiza, não tem nada. A intenção é divulgar essa cultura do planejamento financeiro, das melhores práticas das finanças, né? Para as pessoas alcançarem seus objetivos e a liberdade financeira. Legal. O link vai estar na descrição, então para vocês que quiserem assistir, se inscrever, deixar o like lá, é uma baita oportunidade que vocês vão ter também. Aguarde os próximos episódios aí que vem coisa boa ainda. É isso aí.